Olá, amigos e amados irmãos, a paz do Senhor. Esse dia é especial. Quero felicitar as mães, porque não é somente neste dia, mas existe uma agenda, né? Todos os dias são dias dessas guerreiras, essas mulheres perseverantes, essas mulheres ímpares que nunca abandonam seus filhos, mães resilientes. Eu quero então felicitá-las desse dia, que todos os dias as pessoas possam honrá-las, ver os seus atributos, aquilo que Deus concedeu somente às mulheres, principalmente às mães, né? Louvo a Deus pelo vosso dia. E associado a isso, eu quero também convidá-los a refletir comigo numa mensagem, capítulo 38 do livro de Isaías, versículo 5 apenas, que diz assim: Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, o contexto aqui é de levantes, de dificuldades. O rei Ezequias, filho de Acais, foi um rei reto, temente ao Senhor, que andou em verdade diante de Deus. Mas foi no seu governo, amados irmãos, que a Síria tomou, invadiu e saqueou Samaria e levou o povo cativo do reino do norte. A Síria, então, quando invadia uma cidade, matava, decapitava, empilhava a cabeça das pessoas na porta da cidade, nas esquinas. Então, depois de 14 anos que ele assume o seu reinado com 25, então quando ele tinha 39 anos, seu governo, a Síria agora sitia Jerusalém, diz a história. Cerca Jerusalém com o exército do rei da Síria de 185 mil soldados. E o rei ainda afronta a Ezequias: Ei, rei, se renda, porque nenhum Deus pode livrar-me, pode te livrar das minhas mãos. Nenhum Deus pode te livrar das minhas mãos. Você já percebeu que, via de regra, irmãos, quando vem um problema, logo vem outro? Já aconteceu isso com você? Então, no capítulo 38, versículo 1, diz que Ezequias adoeceu. E Deus envia agora o profeta para enviar uma mensagem para ele. Uma mensagem agora negativa do profeta. Ei, Ezequias, põe em ordem a tua casa. Ele entra no palácio real, profeta Isaías, e o rei está sentado. O que vieste fazer? Me dá um recado de Deus para você. Eis que o Senhor diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que só resta agora uma parede para que o rei possa chorar copiosamente. Irmãos, eu quero fazer uma aplicação aqui, a primeira já. Quem é que não passa por um momento de dor, de aflição, um momento de enfermidade, um momento de cerco, um momento de se sentir sozinho, um momento que parece que não tem mais fim, aquela dor que nós estamos sentindo, aquele percalço que nos acometeu, aqueles flagelos que nos sobreveio? E não adianta se esconder por trás de uma máscara, porque às vezes nós somos igual a Elias. Senhor, somente eu fiquei como profeta. Todos se prostraram diante dos pés de Baal. Nós ficamos igual a Israel no capítulo 49 do próprio profeta Isaías. Sião nos abandonou. Versículo 15. Deus se esqueceu de nós. As dúvidas permeiam a nossa mente diante das adversidades que nos sobrevêm. E a gente pergunta: onde que está Deus nas horas mais difíceis, quanto eu mais preciso? Onde é que está Deus na hora da minha dor? Na hora de uma perda de um ente querido? Nós perdemos nosso irmão Davi, irmãos, anteontem. E como está a irmã Lourdes? Como estão os familiares? No momento desse difícil da separação da carne. Embora entendamos que ele está com o Senhor pelo temor e pela fé que ele depositava no Senhor Jesus Cristo. Mas onde está Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu me sinto sozinho? Eu te respondo, amado irmão, amado ouvinte, eu te respondo onde quer que Deus está. Ele está ouvindo as tuas orações. Porque quando o rei começou a orar, diz a palavra de Deus que Isaías, o profeta, já havia saído da câmara, mas não havia ainda saído do palácio real.
Então ele saindo, irmãos, a Bíblia relata que Deus falou ao profeta, o coração do profeta, eu fico imaginando o profeta, olha, Deus manda eu falar, agora ele já está mandando eu voltar para dar esse recado. E ele então retorna e diz, olha, ei rei, assim diz o Senhor o teu Deus, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, louvado seja o nome do Senhor. Deus estava ouvindo a oração do profeta. Onde é que está Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos mais angustiantes, nos momentos de flagelo que nossa alma passa, irmãos? Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Ai, irmãos, que extraordinário. E o que me conforta é que Deus ouve a sua oração. Deus ouviu, eu abro um parênteses aqui, para dizer que lá em Atos, uma pessoa que o Pedro não aceitava, que era gentílica, era um gentil, irmãos, o Cornélio, ele ora a Deus, e através das suas boas obras também, ele realiza as suas boas obras naquele lugar que ele habita. E a Bíblia fala que Deus envia um anjo para falar para Cornélio, dizendo, olha, as tuas orações foram ouvidas, e as tuas esmolas sobem como memorial diante de Deus. Deus ouve a oração daquele que Pedro não queria que Deus ouvisse. Deus ouve, porque ele é um homem temente, um homem que fazia boas obras, um homem que cria no Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está ouvindo. Agar foi dispensada do seu habitat. Ela foi expulsa de sua casa. E Deus mandou que Abraão ouvisse Sara, sua esposa. Mas eis que ela está errante no deserto, acabam-se seus recursos, acabam-se a sua água, acaba-se o seu pão. E a Bíblia relata que ela vai a tiro de uma flecha para que não veja a morte do menino. Mas eis que Deus envia um anjo, e aquele anjo dá um brado. Que tens, Agar? Que tens, Agar? O que está fazendo aí, Agar? Não temas, porque eis que Deus ouviu a voz do menino. Erga-te, levanta o menino, porque dele farei uma grande nação. Aquela que havia sido rejeitada por Sara, a irmã Sara. Aquela que havia sido rejeitada por Abraão, por uma vontade divina. Eis que Deus não se esqueceu dela. Eis que Deus ouviu a voz do menino, louvado seja o nome do Senhor. Deus, onde ele está? Ele está ouvindo. Porque às vezes parece que as nossas forças vão embora, irmãos. Elas estão se exaurindo, elas estão minguando, louvado seja Deus, mas Deus está nos ouvindo. Embora não haja palavras, só haja gemidos, mas Paulo diz em Romanos 8:26, ora, não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós. Com quê? Com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus. Que extraordinário, irmãos. Que maravilha, que magnífico. Deus tem o poder, amados. Louvado seja Deus. De ver tudo aquilo que você sente. De ver a sua agonia. Até o silêncio do seu coração. Deus tem o poder de interpretar gemidos do coração. Ainda que não haja palavras para você expressar, Deus conhece as suas necessidades, ainda que palavras me veio à boca, tu já conheces, Senhor. Ainda há palavras que não chegou à nossa boca, Deus já conhece. Quando você perde o sono na madrugada, vira de um lado por outro, e aqueles fantasmas da dívida, das preocupações com o filho, do amanhã, Deus não está alheio. Deus se envolve contigo. E não Deus somente ouve as suas orações. Mas eis que quando o profeta vai até o rei, ele diz, Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. O texto diz que Deus vê, irmãos. Há momentos que nós nos sentimos tão impotentes que dizemos, ninguém viu o que estão fazendo comigo. Ninguém está vendo as coisas que falaram contra mim. Nós estamos igual o salmista no Salmo 13. Até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Até quando virarás o teu rosto contra mim, irmãos? As lutas, as adversidades, as aflições nos fazem pensar que Deus está alheio, que Deus não está vendo. Eu quero dizer que seu choro não passa desapercebido por Deus.
Ele viu as lágrimas da viúva de Naim. Ele viu, irmãos. Aquela mulher já estava no seu segundo cortejo fúnebre. Já havia levado seu marido, agora seu filho. E Deus, numa multidão que se alegrava, festejava, agora ele vê uma multidão que chora, que copiosamente, uma multidão que lamenta, mas Deus para diante da multidão que lamenta. É mais fácil Deus parar diante de um choro, de uma adversidade, de uma tristeza, do que de um banquete, irmãos. Ele viu, Deus, a morte dos 10 filhos de Jó e o choro de Jó. Ele viu e ouviu a oração de Jó. Ele viu a oração das mulheres de Belém que perderam seus filhos. Que aquelas mortes foram promovidas pelo rei Herodes. Ele viu o choro da Marta e de Maria quando perderam Lázaro, na morte de Lázaro. Mas uma das verdades mais lindas e maravilhosas da Bíblia, que Deus se envolve com os nossos problemas, com a nossa dor, irmãos. Em Êxodo 3,7 diz: certamente vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Então Deus viu a aflição do povo, irmãos. E Deus, então, por causa disso, ele não somente ouve, ele não somente vê as suas lágrimas que estão sendo levadas e guardadas num odre, Salmo 56,8. Não estão sendo em vão, cada lágrima que rola do seu rosto, cada olho marejado, cada pingo de uma lágrima, Deus tem visto. Deus também age. Ainda que as situações estejam desfavoráveis, irmãos, ainda que você pediu uma coisa, mas Deus te dá outra, porque nós não sabemos orar como convém. E Deus está no controle. Olha que o salmista Davi diz: ainda que eu andasse pelos vales da sombra da morte, ele estava andando no vale, na iminência da morte, de salteadores, irmãos, de pessoas vis, de algozes, de assassinos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está participando do seu flagelo. Em Hebreus 13,5 diz, no parte B: nunca jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Deus está contigo nessa caminhada. Naquele diagnóstico médico contrário, sabe? Que você fica cabisbaixo: ah, Deus me abandonou. Não, Deus está contigo ali. Aquela ligação que você recebe de madrugada que deixa você preocupado. Aquela ligação que você recebe de uma perda de um ente querido, de uma porta fechada. Deus não está alheio, irmãos. Deus está contigo ali. Deus estava na morte do seu filho, agonizando no Calvário. Deus, ele também estava com Jesus na Via Crucis. Somente por um momento o Senhor se sentiu sozinho, porque o Senhor Jesus estava levando sobre os seus ombros o pecado da humanidade. Deus está conosco nas dificuldades, sim. Ainda que Ele não se manifeste da maneira que você queira. Por exemplo, Trófimo, Paulo diz que deixou Trófimo enfermo e mileto, irmãos. E Paulo, que havia curado outros, agora não curou a Trófimo. Então, às vezes nós pensamos que por causa que não houve uma cura, que não houve a intervenção de Deus, que Deus nos abandonou. Não, Ele está conosco também nos vales, porque além dele ser um Deus de monte, Ele também é um Deus de vales, irmãos. E na hora certa, Deus se manifestará, às vezes contrário à sua petição, à sua vontade, ainda que você não entenda, porque o apóstolo Paulo disciplina essa matéria no 11 de Romanos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem primeiro deu a Ele para depois receber? Não! Os seus pensamentos são transcendentes, são maiores do que o nosso, nós não entendemos. Eu quero concluir essa palavra nesta tarde. Jesus se solidariza com a sua dor. Jesus está preocupado com a sua dor. Ele sofre com você, irmãos. Ele chora com você, porque Ele é um Deus de compaixão. Conheço-lhe o seu sofrimento. Ele diz: conhece o seu sofrimento. Você então que tem chorado de madrugada, você que tem orado, irmãos, e pensa que Deus está alheio, pensa que ninguém está ouvindo a sua dor, que ninguém está vendo as suas lágrimas, eu quero dizer que Deus viu, que Deus ouviu e que Deus está agindo por trás do pano de fundo, ainda que você não entenda. Não desanima, porque esse mesmo Deus de Ezequias é o Deus de hoje, é o Deus de Tiago, que nele não há mudança e nem sombra de variação. Creia que Deus está agindo. Eu quero orar com você, irmãos, nessa tarde. Quero pedir a Deus que guarde o seu coração, a sua alma,
Ainda que nós não tenhamos palavras, irmãos, Deus entende nossos gemidos. Ainda que as palavras não possam fazer com que nós entendamos o que nós queremos, nós só temos gemidos. Nós dobramos nossos joelhos, mas Deus conhece o teu silêncio. Deus conhece as tuas angústias. Deus conhece. E Deus ouve a sua oração. Você que crê. Deus se manifestará. Se for necessário, Deus trará bálsamo. Não quer dizer que Deus vai cumprir tudo aquilo que você está pedindo, porque Paulo disciplina isso em Filipenses 4, 5, 6, irmãos. Porque a gente não ficar angustiado diante de todas as coisas que nos acometem. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, quer por oração, as vossas petições, quer por oração, súplica e ação de graça. Agora que eu vou revelar um mistério aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas almas em Cristo Jesus, irmãos. Muitas vezes Deus vai te dar suprimento para que você passe por momentos difíceis, ainda que Ele não venha em seu favor da maneira que você queira. Deus vai te dar consolo. Deus vai te dar forças para você superar uma perda, para você superar um luto, para você superar uma prisão, para você superar uma enfermidade, aleluia, porque Ele é o Deus de Ezequias, Ele é o Deus da Bíblia. Ele se compadece, sim, Ele sofre conosco, porque Ele é um Deus que se envolve. Mateus 9,36 diz: o Senhor, vendo a multidão que não tinha pastores, compadeceu-se dela. Ele se compadeceu do leproso, Ele se compadeceu do cego Bartimeu, Ele se compadeceu do cego de nascença. Alguns Ele curou, outros não, mas não quer dizer que Ele não estava vendo e ouvindo e agindo em favor daqueles que Ele não curou. Louva a Deus pela sua vida. Termina aqui nesta tarde. Que Deus abençoe você. Não deixa de orar. Insista, persista e não desista. Porque esse Deus é bom. Deus abençoe você. Deus abençoe esse ouvinte. Deus fortaleça o coração desse ouvinte. Deus dá força para que ele possa orar. Ou pelo menos exprimir gemidos diante do teu altar. Ou até em silêncio, Senhor. Só possa visitar, Senhor, a necessidade dos teus filhos. Eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, para a glória do teu nome, que nós possamos te servir e acreditar e crer, Pai, nesta palavra. É o que eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.